Hoje à noite espero que você tenha sua Bíblia com você. Eu venho pedindo para você trazer sua Bíblia porque estamos aqui para ver o que a Bíblia tem a dizer sobre seus problemas. E meus problemas, e os problemas da nação, e os problemas do mundo. Não o que alguém mais tem a dizer, mas o que Deus tem a dizer. E eu quero que você abra comigo o capítulo 2 do Evangelho de João. O capítulo 2 do Evangelho de João. No versículo 23, Jesus disse, ou as Escrituras dizem, agora, quando ele estava em Jerusalém durante a Páscoa, nos dias da festa, muitos creram em seu nome quando viram os milagres que ele fez, mas Jesus não se comprometeu com eles, porque ele conhecia todos os homens e não precisava que alguém testificasse sobre o homem, pois ele sabia o que havia no homem. Havia um homem dos fariseus chamado Nicodemos, um líder dos judeus. Esse veio a Jesus de noite e disse-lhe, Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus, pois nenhum homem poderia fazer os milagres que tu fazes, a menos que Deus esteja com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe, em verdade te digo, a menos que um homem nasça de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Eu me lembro do primeiro dia em que fui à escola. Eu estava morrendo de medo. Nós tínhamos que caminhar até a escola naqueles dias, cerca de 2 ou 3 quilômetros, e caminhar de volta à tarde depois que a escola terminava, e minha mãe tinha me dado um pequeno lanche para levar e comer na hora do almoço ou no intervalo. Ninguém me disse que havia 2 intervalos, então havia um intervalo por volta das 10 ou 10h30 para sairmos e nos alongarmos um pouco, e eu comi meu lanche muito rapidamente nesse momento. Bem, quando o horário real do almoço chegou às 12h30, eu não tinha nada para comer. E eu nunca vou me esquecer desse dia enquanto eu viver. Eu entrei no ônibus do lado errado. Isto foi 4 anos depois. Eu entrei no ônibus do lado errado, e o diretor saiu e pegou minha orelha. E acho que parte dela ainda está perdida. Risos. Mas certa vez Bill Hybels disse em um de seus sermões que há muitas mudanças acontecendo rapidamente que nós nem percebemos quantas delas estão nos afetando. Ele disse que esta é uma era de sobrecarga de informação. Você e eu temos acesso a mais informação, dados, fatos, notícias e conhecimento do que qualquer pessoa na história. E a informação no mundo está dobrando a cada 5 anos. E então recebemos informações por meio de revistas e jornais. Somos informados que esquecemos até 80% delas em 24 horas, e virtualmente tudo isso será esquecido até chegarmos à eternidade. Nicodemos, o homem sobre o qual acabamos de ler na Bíblia, era um grande líder religioso. E ele veio à noite. Provavelmente estava com medo de críticas, ou tinha um desejo de uma conversa privada com Jesus, e talvez esse fosse o único tempo que Jesus poderia lhe dar. Ou talvez ele estivesse pensando em se comprometer de uma nova forma. Muitos de vocês pensaram por muito tempo sobre religião e cristianismo. Estamos vivendo em um mundo revolucionário e em mudança. A capacidade moral do homem está ficando para trás em relação à sua capacidade tecnológica. E isso pode significar desastre e catástrofe para toda a raça humana, e muitas pessoas sentem que algo está prestes a acontecer. Eu sou questionado mais sobre o fim do mundo, hoje em dia, onde quer que eu vá do que jamais fui em todo o meu ministério junto. As pessoas olham para o nosso mundo com todo o crime e todos os títulos dos jornais gritando para nós sobre os assassinatos, e vemos a depravação moral em tanta parte do nosso entretenimento, e nós nos perguntamos, estamos nos aproximando do fim? Estamos vivendo nos dias de Noé, como Jesus predisse que um dia aconteceria? Eu ouvi falar de um bêbado em Londres. Ele estava sob um poste de luz e procurava sua carteira que tinha perdido. E alguém passou e disse, "Você a perdeu aqui?" Ele disse, "Não, uns 500 metros atrás." "Bem, por que você não procura lá?" "Não há postes de luz lá," ele disse. Risos. Procurar é importante. Procurar por propósito e significado é muito importante.
Você tem propósito e significado em sua vida? Eu já contei muitas vezes sobre o menino de 10 anos que foi até sua mãe e disse: "Mãe, como eu nasci?" E ela disse: "A cegonha te trouxe." E ele foi até sua avó e disse: "Vó, como você nasceu?" Ela disse: "A cegonha me trouxe." Ele disse: "Como minha mãe nasceu?" Bem, a cegonha a trouxe, e ele tinha que escrever um pequeno trabalho em sua aula sobre o nascimento. E ele escreveu em seu trabalho e disse: "Não houve um parto natural em nossa família em 3 gerações." Risos. Agora Nicodemos ficou surpreendido e atordoado quando Jesus se voltou para ele e disse: "Nicodemos, você deve nascer de novo." Se Cristo tivesse dito isso a Zaqueu, que estava roubando dinheiro das pessoas, você poderia entender. Ou a mulher no poço que tinha tido 5 maridos, você poderia entender. Ou o ladrão na cruz que era culpado de roubo e assalto e todos os tipos de coisas. Quem rogou a Jesus que dissesse: "Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino." Ou a mulher adúltera, mas dizer isso a um líder religioso como Nicodemos surpreendeu todo mundo. Você vê, Nicodemos era um governante, era rico, era religioso e ainda assim estava procurando a realidade, e é por isso que ele estava lá. Ele queria realização em sua vida que ele não tinha encontrado em toda a sua religião. Deixe-me contar o quão religioso Nicodemos era e ver como você se compara. Ele jejuava 2 dias por semana. Ele passava 2 horas todos os dias orando. Ele dava o dízimo de toda a sua renda. Ele era um professor de teologia. Ele trabalhava muito em sua religião. Mas Jesus disse: "Nicodemos, tudo isso não é suficiente. Você deve nascer de novo." Por que Jesus disse isso? Jesus podia ver em seu coração. Ele podia ver que ele tinha toda essa experiência religiosa exterior. Ele tinha todas as tradições da religião, como em um violino no telhado. Tradição, tradição, tradição. Era o que ele cantava. E nós temos tradições em nossa igreja, e em todas as igrejas temos tradições. E nós nos apegamos a essas tradições. Mas tudo isso não é suficiente. Jesus disse que você deve ter uma experiência pessoal com Deus. Você deve conhecer-me como seu Senhor e Salvador, pessoalmente. Você não pode depender de suas tradições. Você não pode depender de sua família. Jesus disse a Nicodemos: "Nicodemos, toda a sua religião não é suficiente." Por quê? O menininho tocou no ponto quando disse: "Eu acho que eu simplesmente nasci errado." Sim, a Bíblia diz: "Em pecado minha mãe me concebeu." Eu nasci em iniquidade. O que causa mentiras, trapaças, ódio, preconceito, ganância, injustiça, egoísmo, crueldade, tensões raciais? O que causa isso? O que causa perversão? Jesus disse: "O coração." Ele disse: "Mas as coisas que saem da boca procedem do coração, e elas contaminam a pessoa." Elas estão em nossos corações. Nós nascemos com essa tendência ao pecado, e à medida que envelhecemos tomamos decisões de pecar, então nos tornamos pecadores por escolha, e então nos tornamos pecadores por prática. Praticamos esse pecado, é uma doença pior que o câncer, pior que a AIDS, e todo o mundo está infectado. E você pode viver até os 70, 80, 90 ou 100 anos de idade, mas seu espírito, sua alma, aquela parte de você que viverá para sempre ou no céu ou no inferno, aquela parte de você está morta, morta para Deus. E é pecaminosa, e é por isso que você precisa de perdão. É por isso que você precisa que Deus venha e justifique você. Você sabia que antes de você sair daqui hoje à noite, você poderia ser justificado diante de Deus, como se nunca tivesse cometido um pecado? É sobre isso que a cruz se trata. É sobre isso que a ressurreição se trata. É sobre isso que o sangue de Cristo se trata. Jesus veio para se dar a você porque Ele te ama.
E quando ele morreu naquela cruz, Deus colocou todos os nossos pecados sobre ele. Ele se tornou culpado. De assassinato, de mentiras, de adultério, de ganância, todos os pecados que você e eu cometemos foram colocados sobre ele. Ele o fez voluntariamente porque ele te ama, Deus te ama. Há muitas palavras usadas no Novo Testamento para o pecado. Não vou tentar usar todas elas. Uma delas é desviar-se de um caminho reto. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Nós nos desviamos cada um para o seu próprio caminho, disse Isaías. Em Romanos 5 diz, porque por um homem o pecado entra no mundo, e pelo pecado a morte. E assim a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Portanto, uma mudança radical deve ocorrer antes que você possa entrar no céu. Antes que você possa ser aceito por Deus, e essa mudança pode ocorrer hoje à noite. Para encontrar verdadeiro ou real cumprimento mesmo nesta vida, essa mudança deve ocorrer. Para ser aceito por Deus, essa mudança deve ocorrer. Agora, o que é esse novo nascimento, quando Jesus disse, você deve nascer de novo? Nicodemos fez essa pergunta. Ele disse, como pode um homem nascer de novo quando é velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Ele queria entender. Jesus indicou. A Bíblia indica que nós nunca entenderemos todas essas coisas. Nós nunca entenderemos todos os mistérios de Deus. Nós vemos por fé. Nicodemos só podia ver o físico e o material. E Jesus estava falando do espiritual. Quando Jesus disse, você deve nascer de novo, ele não queria dizer que você vai herdar. Você não herda a salvação de seu pai e mãe. A Escritura diz em João 1:12, que não nascem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu posso nascer em uma garagem, mas isso não me faz um automóvel. Você pode nascer em um lar cristão, mas isso não o faz um cristão. Tem que haver um momento em sua própria vida em que você faça sua própria decisão e sua própria escolha. E então, algumas pessoas pensam que podem vir por suas próprias obras, por fazer muitas coisas boas e grandes coisas. Isso é maravilhoso, continue fazendo-as, mas isso não salva sua alma. É um resultado de sua salvação. Em Tito 3:5 diz, não por obras de justiça que nós fizemos, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou. Você é salvo pela graça de Deus. Agora, graça significa favor imerecido. Graça significa algo que você não merece. Você não pode trabalhar por isso. Você não pode pagar por isso. É um presente de Deus. Você recebeu esse presente? Você recebe esse presente por fé. E ele vem ao seu coração e muda você, e você nasce de novo. Você vê, o homem pecou em um ambiente perfeito. Nós tínhamos tudo. Adão e Eva tinham tudo. Eles não precisavam ter forças policiais. Eles não precisavam ter governo. Eles não precisavam de nada, porque eles tinham tudo, mas eles rebelaram-se contra Deus. Eles pecaram contra Deus. E eles passaram isso de geração em geração, até você e eu, até que todos somos pecadores. Agora, nascer de novo significa nascer na família de Deus. Em Ezequiel diz, e darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo dentro de vocês. E em Romanos, Paulo fala disso como sendo vivo dos mortos. Em 2 Coríntios, ele chama isso de ser uma nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso já aconteceu com você? Pedro disse, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Quão maravilhoso se tornar um participante da própria natureza de Deus. João chama isso de passar da morte para a vida. Você não está mais caminhando para a morte e destruição e inferno e julgamento. Você está caminhando para uma nova vida, uma vida eterna com Deus no céu. E você recebe isso hoje à noite. Bem, como esse novo nascimento é realizado, há um mistério nele, a Bíblia diz. Jesus disse, o vento sopra onde quer.
Eu não posso ver o vento, eu posso senti-lo. Eu posso ver os resultados do vento, mas não posso ver o vento. O vento sopra onde quer. E então, a analogia ao nascimento natural. A concepção, apenas alguns segundos quando o esperma e o óvulo se unem, e então, a gestação por 9 meses, e então, o nascimento chega. O trabalho de parto dura alguns minutos ou talvez alguns dias. E como isso se torna uma analogia ao novo nascimento? Bem, a recepção da palavra de Deus. Isso é concepção. E Pedro 1:23 diz: sendo renascidos não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. E então Romanos 10:7 diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Agradou a Deus, pela loucura da pregação, ou declaração ou proclamação. Salvar os que creem também é a obra do Espírito Santo. A Bíblia ensina que o Espírito Santo nos convence de nossos pecados. Você não pode ir a Cristo a menos que o Espírito Santo o convença e o atraia. João 16 diz: e quando ele vier, ele repreenderá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele usará as orações de uma mãe. Ele usará uma experiência trágica. Ele usará o sermão de um pastor. Ele usará um folheto ou algo que você leu na Bíblia. O Espírito Santo dá nova vida. A Bíblia ensina que estamos mortos em pecados, e vós, que estáveis mortos em transgressões e pecados. O homem precisa de nova vida, e essa nova vida é trazida pelo Espírito Santo. Isso é o novo nascimento. E isso pode acontecer com você hoje à noite. Você pode sair daqui renovado e começar a vida toda de novo com Jesus Cristo. Nascer de novo. E então, a Bíblia ensina que quando você recebe Cristo, o Espírito Santo vem para habitar. Ele habita com você e estará em você, diz a Escritura. Ou não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo e do Espírito de Deus, que habita em vós? Ele lhe dá um novo poder. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vós. Esse poder pode vir de Deus hoje à noite, começando hoje à noite. Eu li sobre uma mulher que tentou seu teste de direção pela 38ª vez e falhou na Inglaterra. Talvez você tenha tentado quase tantas vezes na religião, mas você não encontrou. Você ainda está procurando, você ainda está vagando, você ainda está incerto sobre o futuro. Você não tem certeza absoluta. Você foi batizado e confirmado talvez, e você esteve na igreja, ou talvez seja um líder na igreja, mas algo está faltando. Ainda há um vazio lá, ainda há uma busca lá, ainda há uma incerteza lá. Eu estou pedindo a você hoje à noite para mover-se e confiar no Espírito Santo para dirigir e controlar sua vida. Você pode fazer isso hoje à noite, e eu vou pedir a você para fazer isso. Você diz: bem, o que eu tenho que fazer? Há 3 coisas importantes para você fazer. Primeiro, você deve se arrepender do pecado. Arrependimento significa que você muda seu modo de viver e muda seu modo de pensar. Esteja disposto a que uma mudança ocorra em sua vida. A segunda coisa, pela fé e arrependimento andam juntos. Não há dicotomia, eles andam juntos. Você se arrepende e você crê em Cristo. Você não crê em nada mais para sua salvação, exceto no Senhor Jesus Cristo, e você o recebe em seu coração e diz: Senhor Jesus, vem, e ele virá. Então a terceira coisa é obedecer-lhe. Diga: Senhor, eu sei que não posso viver a vida cristã, e Billy Graham não pode viver a vida cristã, e eu não posso. Se eu não tivesse a ajuda do Espírito Santo todo dia, eu seria um fracasso. Total todo dia, no que diz respeito a viver a vida cristã, eu sou um fracasso grande parte do tempo como é.
mas é o Espírito Santo que vem e vive através de você e em você, e dá a você o poder de resistir à tentação que você nunca teve antes, e dá a você uma nova alegria e uma nova paz que você nunca sabia que existiam. Isso tudo pode ser seu hoje à noite se você estiver disposto a dizer: Senhor, eu me arrependo, eu recebo você. Eu abro meu coração para você. Eu vou pedir a você para fazer o que já vimos centenas de pessoas fazerem. Eu vou pedir a você para se levantar de seu assento, daqui de cima e lá fora, lá atrás no fundo, e aqui, atrás daqui, e venha, e fique na frente, e diga ao vir: eu o recebo. Eu estou disposto a me arrepender de meus pecados. Eu quero que haja uma mudança. Eu quero saber que fui salvo. Eu não tenho certeza onde estou agora, mas eu quero saber. Você se levanta e vem, nós vamos esperar por você. Vamos pedir aos outros que orem por aqueles que estão fazendo esses compromissos agora. E não peço a ninguém para sair agora, este é o momento sagrado do culto. Basta deixar as pessoas virem que Deus está falando com elas. Assim como sou, sem nenhuma desculpa, mas que teu sangue foi derramado por mim, e que tu me convidas a vir a ti, ó Cordeiro de Deus, eu vou. Assim como sou e não esperando para limpar minha alma de uma mancha escura para ti, cujo sangue pode purificar cada mancha. Ó, Cordeiro de Deus, eu vou. Assim como centenas aqui responderam ao convite, assim você pode, onde quer que esteja. Apenas ligue o número na sua tela agora. Amigos especiais querem ajudá-lo com a decisão mais importante que você pode tomar. Então, não espere. Ligue agora. Cura da mente. Sim, tudo o que preciso encontrar em ti. Ó, Cordeiro de Deus, eu vou. Eu quero dizer uma palavra para você que pode ter estado assistindo pela televisão. Nós não estamos ao vivo na televisão.